Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje eu quero compartilhar com vocês o replantio que eu vou fazer aqui em todos os meus vasos de parede. Quem me acompanha aí já conhece o meu jardim vertical, né? Então eu vou fazer o replantio dos que já estão plantados e também dos vasos novos, né? Que eu fiz, coloquei aqui no jardim vertical. E eu começo aqui peneirando a terra. Eu tô reutilizando a terra dos vasos, né? Eu tô tirando toda a terra, deixando a planta com a raiz nua, né? E peneirando a terra já existente nos vasos, para a gente poder aqui reutilizar, né? E para preparar o substrato, eu estou usando um vasinho, pote 17, mas a medida não importa muito, né? O recipiente não importa, e sim a medida. Eu estou usando uma medida de terra, uma medida de esterco, uma medida de palha de arroz, uma medida também de substrato orgânico e uma medida de serragem, para poder preparar aqui o meu substrato. Você pode usar de acordo com a sua escolha mesmo, né? Eu fiz nessa proporção e eu gostei bastante. Depois de colocar aqui todas as quantidades, ó, aí é só misturar mesmo, bem misturadinho, para ficar bem homogêneo. Eu gostei, ficou assim bem misturadinho, não ficou desproporcional. Eu gostei dessa mistura, né? Ficou um substrato bem soltinho e eu acho que as plantas vão gostar, né? Pelo menos eu espero, né? Que elas gostem, que elas respondam bem aí a esse replante, né? Sempre é muito importante fazer o reenvasamento, né? Das plantas cultivadas em vaso pelo menos uma vez por ano, para que elas possam se desenvolver bem, né? Normalmente eu não coloco nenhum outro adubo nas minhas plantas no decorrer do ano. Elas ficam só com essa adubação que eu coloco aqui na hora do plantio. Porém, eu sempre usei a terra vermelha, terra aqui do meu quintal mesmo, misturado com esterco de gado. E agora é a primeira vez que eu vou preparar, né, um substrato para colocar nas minhas plantas. Olha, ficou assim, ó, uma mistura bem bacana, ficou bem soltinho, eu gostei, né? Ficou leve, né, que eu queria bastante, que ficasse um substrato leve, por conta dos vasos serem de cimento, né? Eles já são pesados, então o substrato leve faz toda a diferença. Olha só como ficou, bem soltinho, bem misturado, né? Ficou uma mistura bem homogênea. Não dá nem para a gente identificar aqui cada ingrediente, só a palha de arroz que fica bem evidente. Olha, o esterco que eu estou utilizando é o esterco de gado mesmo, é esterco de curral, né? Não tá curtido, do jeito que eu peguei lá no curral eu já estou utilizando, não é esterco curtido. Sempre é recomendado curtir, né? Mas eu tô com pressa, então eu vou usar ele dessa forma aqui, sem curtir mesmo. Aqui a serragem, eu busquei numa marcenaria de móveis rústicos aqui perto da minha casa. O dono de lá não usa isso daqui para nada, então ele deixou a gente pegar lá. Então eu trouxe uma quantidade bem grande, vai dar para replantar muita coisa, né? Tem muita coisa aqui que tem que retirar, mas na hora de misturar eu vou retirando, né? Veio umas sementes, umas coisinhas assim. Aqui a palha de arroz, né? Que eu comprei numa máquina que beneficia arroz aqui perto da minha casa, uma cerealista. Eu paguei R$10 um saco grande, né? É 12, mas como o rapaz não tinha troco, ele fez por 10. E aqui é o substrato, né? Um substrato orgânico que eu comprei na floricultura. Um saco de 40 litros eu paguei R$20. Eu comprei 2 sacos. Eu comprei um, mas não deu para plantar mais ou menos metade dos vasos, aí eu comprei outro. Então foram 2 sacos de substrato. E aqui a terra dos vasos, olha, que eu tô reaproveitando. Aí tem raiz, tem um monte de coisa. Aí eu tiro ela dos vasos assim, passo aqui pela peneira e ela fica assim, uma terrinha bem fininha, bem soltinha, né? É terra vermelha, mas como é uma reutilização, essa terra eu já havia colocado esterco nela, então ela não tá assim barrenta.
Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, né, para fazer o replante, né? Não tem jeito certo nem jeito errado, é só a maneira que eu vou fazer aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui com essa peperômia, essa é a peperômia scandens variegata. Você tanto pode cortar as ponteirinhas e replantar só essas ponteirinhas, ou você pode preservar, né, a planta inteira, né, e replantar com todas as raízes. Só que aqui eu vou tirar, né, toda a toceira, né, e vou deixar só as raízes. Então eu pego aqui uma colher de pedreiro, ó. Você pode usar aí uma outra ferramenta que você tenha, né, que sirva para você tirar. Se tiver num vaso de plástico, você aperta o vaso e ela vai soltar o torrão. Você consegue tirar a planta com o torrão inteiro. Mas como é vaso de cimento, não dá para tirar dessa forma. Algumas plantas, alguns casos, quando a planta está bem enraizada e aí o torrão está bem compactado, eu consigo puxar a planta e ela sai com o torrão inteiro, né? Mas no caso da peperômia, se eu puxar, ela vai arrebentar. Então, eu vou tirando assim, ó, com a colher, eu vou enfiando a colher de pedreiro entre a terra e o vaso e vou levantando a planta, ó. Esse meu vaso ele é bem profundo, eu não sei qual que é a medida. No vídeo do passo a passo, onde eu mostro como eu faço os vasos, eu acho que eu falei as medidas dos vasos, né, da forma e a contraforma que eu uso para fazer o vaso, mas eu acho que é 3 litros a capacidade de terra deles, né? Então, assim, é muita terra para algumas plantas, né? No caso aqui da peperômia, ela não tá nem na metade do vaso, as raízes. Então, assim, da metade para baixo é só terra pura. Por isso até que eu quero colocar 2 plantas em cada vaso. Mas aí aqui, ó, como tá bem superficial as raízes, com a colher aqui eu vou conseguindo levantar ela e soltar todas as raízes da planta. Aí tô fazendo aqui devagarzinho, sem acelerar o vídeo, para que vocês possam acompanhar exatamente o que foi que eu fiz, né? Então, com cuidado mesmo, ir retirando e até você ver que a planta tá todinha solta, porque se puxar aqui, ela vai soltando os pedaços, né? E eu quero tirar ela inteira para não ficar parecendo que foi feito replante, tá vendo? Consegui tirar ela todinha, sem a terra, tá só as raízes. Olha só, ela tá linda, né? Eu espero que ela fique ainda mais linda com esse substrato. Aí agora aqui, ó, eu vou tirar, eu vou cavar aqui para poder, olha, é só terra vermelha com esterco, mas compacta bastante, né? Olha lá, saiu o torrão inteirinho. Como essa planta já tem uns 2 anos que eu replantei ela, foi uma das primeiras que eu plantei no vaso de cimento, eu colocava uma sacolinha, né, que era para ajudar a segurar a umidade. Porém, eu vi que não há necessidade, então eu já estou fazendo o plantio sem colocar uma sacolinha nos vasos. Então o vaso ele não é impermeabilizado e eu não estou utilizando nada para segurar a umidade, não. Aí agora eu vou desfazer o torrão, olha, tá vendo? Não tem nada de raiz, é só terra, porque a peperômia tem a raiz bem superficial mesmo. Então, no momento eu não vou plantar, mas futuramente, né, de acordo eu for comprando mais plantas, eu vou colocar uma planta maior aqui no vaso, uma planta que cresce para cima, né? E aí fica a peperômia como uma planta pendente e uma planta que cresce para cima, para poder preencher mais, né, o vaso, o espaço do vaso, né? Porque realmente a grande maioria delas não preenche todo o vaso, né? As pendentes mesmo ficam só as raizinhas superficiais. Então, praticamente todos os vasos eu vou colocar 2 plantas, né? Uma pendente e uma que cresça para cima, que eu acho que vai ficar bem legal, vai aproveitar bem os vasos. Então, aqui eu vou só desmanchar mesmo os torrões. Depois eu vou peneirar essa terra para poder reutilizar ela aqui no meu substrato, né? Tem umas que essa daqui até que tá um pouco úmida, né? Eu reguei essa planta já tem uns 3 dias, mas tá um pouco úmida. Eu gosto, quando eu vou fazer o replante, eu gosto de deixar bastante tempo sem regar para
para a terra não ficar molhada, né? Para na hora que a gente vai replantar não ficar barrenta, né? Então, eu gosto de deixar a planta bastante tempo sem regar. Essas outras que estão aí na parede, ó, todas eu já replantei, né? Aí, essas duas vaguinhas que vocês estão vendo aí é para Peperomia scandens e para minha outra peperomia, uma peperomia pendente, também que é muito bonita. E eu vou colocar aqui nesse espaço. Aí, essa caixa que eu tô usando é para subir, para poder dar altura ali, para ficar melhor para mim, né? Porque o vaso fica um pouquinho mais alto, né? No caso, os vasos estão na altura dos olhos, né? Então eu preciso ficar um pouquinho mais alta para fazer o replante. Aí eu tô fixando eles na parede agora, né? Eles eram só encaixados, então eu tirei o parafuso, depois eu mostro mais de perto para vocês. Eu tirei o parafuso com uma chavinha de fenda e aí agora eu venho com o parafuso e uma arruela para poder apertar o vaso, né? E ele ficar fixo na parede. Dessa forma eles não tem perigo, né, deles caírem, né, da gente esbarrar e acabar caindo, quebrando o vaso, né, e não ter nenhum acidente, né. O Silvano quebrou um esses dias, né, porque ele esbarrou no vaso, não tinha planta, né, mas ele esbarrou no vaso e o vaso caiu na perna dele, né. Então até deu uma esfoladinha assim, então é perigoso, né? Ainda mais quando tá plantado, né? Fica mais pesado. Então eu decidi fixar eles na parede. Então aqui eu tô apertando, né? Só apertando ele mesmo para ele ficar fixo. O ruim dos vasos ficarem fixos na parede é que eu não vou poder mudar de lugar de acordo com a luminosidade, né? A hora que começar a bater sol na planta, vai ficar no sol. Aí agora que ele tá lá fixadinho, aí eu venho preenchendo com substrato, não coloco nada embaixo, né? Muitas pessoas gostam de fazer a camada de drenagem, né? Que é colocar argila expandida, você pode pôr pedacinhos de EPS também, caco de telha, caco de tijolo, enfim, brita, né? No fundo do vaso para poder drenar. E aí coloco uma camada, coloco uma manta de drenagem, né? Pode ser a manta de bidim, pode ser um pedaço de TNT, pode ser até mesmo uma folha de jornal, para separar o substrato da pedra, né? E aí por cima dessa manta de drenagem você coloca o substrato, mas eu tô colocando o substrato diretamente no vaso mesmo e já colocando a planta. Então eu coloquei uma quantidade lá de substrato, né? E agora eu venho com a planta inteira, né? Você viu que eu não desmontei ela, do jeito que eu tirei do vaso. Eu tô encaixando ela aqui novamente, ela tá só as raízes, sem nem um pouquinho de terra, né? Da terra antiga. Tá só as raizinhas, então eu acomodo ela aqui novamente no vaso. Ó. E agora eu vou vir com o substrato e colocar por cima. E aí eu vou acomodando. Com o dedo eu vou empurrando o substrato, né, para baixo, para dentro das raízes, para ali, como a planta ela fica toda entrelaçada, né, eu vou colocando e vou empurrando com o dedo, vou colocando substrato em todos os cantinhos para poder segurar bem a planta aqui dentro do vaso. Ó. Aí é colocar mesmo, é jogar bastante substrato e empurrando para todos os cantinhos, todo lugarzinho que você vê que cabe um pouquinho de substrato, vai colocando, que isso vai firmar bem aí a planta, vai deixar ela bem firme, ela precisa se sentir firme para enraizar bem, né? Então, é um trabalho assim, é prazeroso. Para nós que amamos plantas, jardinar é prazeroso, né? Mas exige paciência, né? Porque aqui é devagar, é uma coisa assim bem, né? Que você vai fazendo com bastante calma. É uma terapia, né? Cuidar de planta é uma terapia. E aí, fazer esse replante anual acaba sendo aí uma grande terapia. Creio que eu vou ficar uns 3 ou 4 dias fazendo o replante aqui desses vasos todos. E ainda tem vasos para mim fazer, né? Porque eu preenchi todo o muro. Mas ainda tem alguns lugares que eu preciso fazer vaso, né? Igual lá na garagem tá faltando vaso. Na lavanderia, né? Tem
já tem os parafusos lá e eu preciso fazer os vasos para colocar, né? Na parede da despensa eu vou fazer um jardim vertical também. Na parede aqui do banheiro social eu também estou pensando em fazer um. Então eu vou ter que fazer bastante vasos ainda. Mas aqui do muro eu já completei e vou ver se as plantas que eu tenho vai dar para colocar em todos os vasos, né? Mas tem bastante planta ainda que eu vou ter de comprar, porque apesar de eu ter bastante plantas, vai faltar planta. Então, é bom, né? Porque a gente vai ajeitando, vai arrumando espaço para caber um pouquinho mais, né? Aqui, nessa parte aí, tudo é peperômia. Eu concentrei todas as minhas peperômias aqui, desse lado. Tem umas pendentes aqui, mas futuramente elas não vão ficar, né? Pelo menos as pendentes não vão ficar aqui nesse espaço, porque quando os crótons, né, que estão plantados no chão, crescer, eles vão preencher essa parte da parede. Eu vou manter eles podados para eles não cobrir os vasos, né? E então as plantas pendentes mesmo, elas não vão ficar nessa parte. Eu vou concentrar as pendentes todas no corredor. Só que a peperômia, como eu falei para vocês, eu vou colocar uma planta mais arbustiva no vaso, que aí no corredor as plantas só pegam sol por cima, né? Elas não pegam muito sol de lado. Então, o que pega de sol de lado é o solzinho da manhã, do comecinho da manhã ou do finalzinho da tarde. E aí para planta de sombra não faz mal, né? Então eu vou colocar uma planta mais arbustiva no vaso, que vai fazer sombra, né? Do sol mais forte, a planta vai ficar protegida. Então, como eu não tenho essa planta ainda para colocar em todos, então eu deixei as peperômias aqui. Mas futuramente essas pendentes não vão ficar aqui não. Mas agora, ó, que eu já fiz o plantio, eu tô só podando, tirando alguns galhinhos que estão secos, tirando umas folhas que estão muito feias, muito amarelas, né? Porque, como eu falei para vocês, eu fiquei com dó de desmontar tudo, né? De cortar só as pontinhas e replantar tudo de novo, começar do zero, né? Porque apesar dela não estar assim extremamente bonita, né? A gente olha de longe, parece que ela tá bonita, né? Mas olhando de perto, ela não tá assim tão bonita. Ela precisa de uma manutenção, né? Tá bem falhadinha de folhas e tudo, mas para mim começar do zero, eu teria que cortar só as pontinhas e replantar alguns galhinhos, né? As ponteirinhas, aí esperar enraizar, esperar a planta crescer para poder formar o vaso novamente, né? E aí eu fiquei com dó, sinceramente, eu fiquei com dó, né? Então eu preferi só fazer essa manutenção, esse replante, com essa manutençãozinha de limpeza mesmo, para poder, né, dar aí uma nova vida, né, para a planta. Ficou bem legal. E assim eu vou fazer com muitas outras aqui, né, vou podar o que precisa ser podado. O que tiver excesso de raízes também eu vou tirar esses excessos e vamos deixar, né, as plantas adaptarem nesse novo substrato, e eu espero que elas gostem, né? Porque é a primeira vez que eu preparo, né, um substrato para as minhas plantas. Normalmente era só a terra vermelha com esterco mesmo e sempre deu certo, mas eu senti a necessidade de fazer um substrato mais leve, então por isso eu escolhi esses materiais para fazer a mistura. Aí agora, depois de plantada, depois já de feita a poda de limpeza, eu venho com a rega, né? Eu tô já plantando e já regando, né? Porque senão, se eu deixar para regar tudo de uma vez, vai ficar muita coisa. Então eu já vou plantando, já vou regando. Rega em abundância, a primeira rega principalmente tem que ser bem abundante. Essa rega já faz com que o substrato já desça e se acomode melhor ali nas raízes, em qualquer cantinho que tenha ficado sem substrato, já faz com que ela já se acomode bem ali e já vai hidratando, né, a planta, ajuda muito no pegamento, né, dessas raízes. E é importante regar até a água sair no furo de drenagem. Deixar bem regada para poder a planta se adaptar bem. E aí isso dá mais firmeza também, né? Deixa a planta mais firme no vaso. Aí acho que até aí não ficou nenhuma dúvida, né? Mas se ficou, a gente pode deixar aí nos comentários. Eu respondo todo mundo. Então pode deixar suas dúvidas aí, né? Que vai ser uma grande satisfação te responder.
Agora eu quero mostrar aqui para vocês, mostrar mais de perto aqui, né, como é que eu fiz o encaixe deles na parede, né, porque eles eram encaixados, agora eles vão ser fixados com essas arruelas. Olha, eu comprei 150 arruelinhas dessa, ó, 10 centavos cada uma, então deu R$15. Aí lá na parede eu tenho parafuso com bucha, esse aqui, ó, esse aqui eu tirei dali, porque eu não vou usar, não vou colocar o vaso lá. Aí eu tirei esse para colocar em outro lugar. Eu não sei o número, ó, mas a bucha, o parafuso, a gente furou e aí tava assim, ó, a bucha e o parafuso lá fixado na parede. Então eu só vinha com o vaso, encaixava ele aqui no parafuso e tirava quando eu queria. Mas agora, como ele vai ficar fixo, ó, o que eu fiz? Eu tirei o parafuso, coloquei a arruelinha no parafuso, ó, dessa forma, e encaixei lá, ó. Aí agora não sai. Aí agora eu só venho aqui e encaixo lá na parede e aperto com a chavinha de fenda, né? No caso aqui é uma chave Phillips, né? Porque o parafuso é Phillips. Aí eu uso essa chavinha aqui, que é a menor, que ela encaixa dentro aqui do vaso certinho, dá para apertar. E o resultado da nossa peperômia é esse. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero por você. Até lá!